Santo Tomás de Aquino falava que todas as coisas que nós estudamos, a primeira pergunta, a pergunta mais fundamental sobre qualquer um assunto, é a pergunta: o que é? Quid est, em latim. O que é essa determinada coisa? Então vamos lá, um veterinário vai estudar lá sobre os animais, um cachorro. Então, a primeira coisa que ele deve saber é o que é exatamente esse animal. Conhecer bem o que é. Então, essa pergunta também nós devemos fazer a respeito da nossa igreja. Né? O que é essa religião que nós frequentamos? Né? Qual que é o fundamento e a essência da nossa religião? Porque senão, pode parecer que a Igreja Católica é apenas mais uma entre mil possibilidades. Né? Mas existe uma única diferença essencial entre a Igreja Católica e qualquer uma outra igreja ou comunidade cristã. E se ao final dessa palestra estivermos convencidos dessa única diferença, já terá valido a pena. O objetivo fundamental é esse, né? Descobrir uma diferença que é a diferença essencial que tem entre a nossa religião e qualquer uma outra. Vamos pedir primeiro o Espírito Santo, né, que nos ilumine, rezando assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar? Então, aí só nas imagens de capa, assim, aparece o Papa João Paulo II, São João Paulo II, na viagem que fez ao Espírito Santo. O Papa visitou uma vez Vitória, né? Visitou no começo da década de 90. Certamente muitas pessoas que estão aqui estavam lá também nesse dia. Mas é bom sempre a gente lembrar disso. Esse é o motivo pelo qual aquela praça, que tem aquela cruz, se chama Praça do Papa, lá em Vitória. Vamos cantar uma musiquinha para a gente começar, né? Depois a gente vai voltar várias vezes nela. A musiquinha vai ser o tema do encontro. Essa musiquinha, a melodia dela é a mesma melodia de Glória a Jesus na Hóstia Santa. Então é bem fácil, todo mundo conhece. E a letra é mais antiga do que a letra Glória a Jesus na Hóstia Santa. Então essa é a letra mais original. Vamos cantar só a primeira estrofe e o refrãozinho. Vou puxar aqui e vocês me ajudam. Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supremo, ao Redentor, zombam da fé os insensatos, erguem-se em vão contra o Senhor. Da nossa fé, ó Virgem, o brado abençoai. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso Pai. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso
Quando uma pessoa fala que é católica, o que se pensa sobre essa pessoa, né? Aí fora, no mundo. Se a pessoa é católica. Se a pessoa é católica, significa, perante a opinião geral, significa uma pessoa de pouca fé, em primeiro lugar. Segundo, se tem fé, é uma pessoa que não leva muito a sério a fé. É uma pessoa que vive de uma forma mundana. É assim que se pensa lá, quando se diz que é católico. Uma vez, eu tinha 22 anos, me formei em medicina, né? Fui trabalhar no posto de saúde. Lá no posto de saúde, uma pessoa perguntou assim: "Mas você é evangélico?" Eu disse: "Por que evangélico?" "Não, porque fala com educação, né, com gentileza." Eu falei: "Puxa, seria tão mais bonito." Ela perguntou: "Você é católico?" Mas nesse dia eu pensei, então a nossa fama lá fora não é muito boa assim, né? Quando eu acho algum tipo de qualidade, pensa, é evangélico. Imagina, é uma coisa muito triste, né, a situação atual. E os evangélicos, eles entre si, eles se diferenciam, né? Não tem muita diferença. Embaixo da casa que eu moro tem uma igreja que chama-se Congregação Cristã do Brasil. E lá as mulheres usam véu. Depois do lado tem mais duas outras igrejas evangélicas, que não são a mesma. Se fossem a mesma, estariam todos reunidos. Então tem diferença entre eles. Esse um vai para um lado, o outro vai para o outro, né? São vários tipos de evangélicos. Mas tem uma coisa que é igual em todas. Todos eles têm uma coisa que une a parte comum do pensamento. É que todos eles são contra a Igreja Católica. Essa é a parte que é igual. Eu mesmo, quando entro em casa lá, tem uma senhora que sempre me convida: "Padre, quando que o senhor vem participar aqui no culto?" Aí eu penso, acho que ela quer me converter, né? Provavelmente. E outro dia, uma pessoa lá, de uma dessas comunidades que tem lá, sexta-feira da Paixão, de noite, depois da Via Sacra, a pessoa me parou e falou bem assim: "Você é padre, né?" Eu falei: "Sou padre. Mas se eu estou querendo voltar para a Igreja Católica." Eu falei: "Nossa, que benção, plena sexta-feira da Paixão, né? Querendo voltar, porque eu vi uma notícia na televisão. E a notícia é a seguinte, que o Papa Francisco alterou toda a doutrina da igreja." Assim, não é que ela quer voltar, ela quer ir para uma outra coisa, que ela acha que o Papa produziu essa outra coisa, né? Segundo, ela viu lá, não sei onde, no noticiário. Não tem sentido nenhum aquilo que ela falou, né? Estava totalmente enganada. Mas significa que ela nunca conheceu a Igreja Católica. Nunca conheceu. Nem quando ela era católica, nem agora, muito menos agora, que ela está fora. Então, quem sabe nós também, pode ser, que nunca conhecemos a Igreja Católica, naquilo que ela tem de mais essencial, naquilo que ela realmente é. Então tem um livro, já deixo de recomendação. Um livro chama-se "Por que sou católico?" É uma interrogação, na verdade. Por que sou católico? Professor Felipe Aquino, em que tem essas informações elementares aqui que nós também estudaremos nessa noite. Já fica como conselho. Outra coisa, houve um tempo em que a cultura era católica. Mesmo se as pessoas não são muito católicas, mas pelo menos a cultura era uma cultura católica. Tem um cartório em Jardim da Penha, o cartório Amorim. Lá nesse cartório tem colado na parede a seguinte frase: "O batismo faz o cristão, o registro o cidadão." Se colocaram isso lá, significa que tinha algum momento que as pessoas não iam lá se registrar. Ficava satisfeitas já com a certidão de batismo. Para as pessoas já era suficiente. Você é uma pessoa extremamente católica. Você já batizou, não precisa mais nada, né? E hoje, todo mundo quer a certidão civil. Mas ninguém quer a lembrança do batismo. Quem é que guarda a lembrança do batismo? E não muito tempo, precisa voltar tanto tempo atrás assim. Eu sou de Conceição da Barra, né? Quando eu era criança, que não faz tanto tempo, a minha avó tinha uma farmácia. E lá, quando morria uma pessoa, vinha um cortejo, né, fúnebre. O carro da funerária lá, carregando o caixão, e mais uma pequena procissão atrás, até chegar ao cemitério. Quando essas pessoas passavam em frente à farmácia, então minha avó corria para fechar todas as portas do comércio. Você tem que fechar o comércio, porque está passando ali um cortejo fúnebre. A cultura, então, a cultura católica. Só que agora
Passaram-se menos de 30 anos e já não se acha isso mais. Nem lá, nem em parte alguma. Ou em lugares muito raros. Né? Então nós vivemos num mundo anticatólico, ou que pelo menos despreza a religião católica. Se não faz campanha contra, também não faz a favor, simplesmente ignora. Esse é o mundo que nós vivemos. E quando começou isso? Quando começou essa mentalidade anticatólica? Tem uns 500 anos, mais ou menos, mas tem um evento na história que tornou isso mais forte. É a chamada Revolução Francesa. Depois desse acontecimento, então pipocou no mundo inteiro o pensamento ou o sentimento anticatólico, geralmente criticando a igreja por causa de sua história, ou mesmo deformando a história da igreja, ou perseguindo abertamente no tempo presente. Então tem alguns filmes que mostram épocas em que essa mentalidade anticatólica era mais forte. Você acha facilmente no YouTube. Esses filmes são filmes muito, muito antigos. O primeiro, o Diálogos das Carmelitas, é do tempo da Revolução Francesa mesmo. Esse filme, não o filme, né? A história se passa lá no tempo da Revolução Francesa. Tem um livro com esse mesmo título, Diálogos das Carmelitas. Você não tem paciência de ler o livro, mas pelo menos ver o filme. É muito interessante, muito interessante. Depois o outro, Encontrarás Dragões, se passa na Espanha, é a história de São José Maria Escrivá, no tempo da Guerra Civil Espanhola, onde havia também um sentimento anticatólico muito forte. E o último é o filme da vida de São João Paulo I. Embaixo tem escrito ali, O Sorriso de Deus. Se você digita no YouTube, geralmente encontra com esse título, O Sorriso de Deus. E ele também, por causa do avanço do comunismo nesse tempo, né, ele também passou muitas dificuldades, né, com o pensamento anticatólico. Não seja lá qual for a causa, esse pensamento cresceu e está presente agora no nosso tempo também. É um motivo adicional para nós conhecermos bem com o que nós estamos lidando aqui na Igreja Católica, o que ela realmente é. Então, nas escolas, nas universidades, o que é a Igreja Católica para eles? A Igreja Católica é uma instituição que faz 2000 anos que está fazendo mal à humanidade. Essa é a Igreja Católica. Tem uma história tenebrosa, cheia de problemas, e um presente também horrível. Assim ela é vista e apresentada, né, nas salas de aula. As figuras ali. Tribunal da Inquisição, né, fogueira acesa, vamos queimar as bruxas. Já viram falar disso, né? Com certeza absoluta. No meio, uma foto, uma imagem representando as cruzadas, que, segundo ensinam, foi um movimento também opressor, em que os cavaleiros cruzados iam lá para tocar o terror por onde eles passavam, matando todos os que se opunham aos seus intentos. E, do outro lado, uma figura do julgamento de Galileu Galilei, porque essa é outra coisa que se diz na escola, a igreja é contra a ciência. A igreja é contra a ciência, condenou cientistas. Então, a igreja sempre atrapalhou o desenvolvimento da humanidade. Assim é que se ensina. Sem contar as outras coisas. Por exemplo, dizem que a igreja favoreceu aqui no Brasil a escravidão, nada fez para combater a escravidão durante muito tempo. Diz que a igreja falsificava e vendia relíquias dos santos ou até da cruz de Cristo, então pedaços da cruz de Cristo, os cravos, partes da coroa de espinhos, passava por todo lado vendendo, né, para arrecadar dinheiro, para enriquecer os papas, os bispos e os padres. Ele dizia, esse espinho aqui foi que estava na testa de Jesus, R$1.000. Assim ensina na escola. Enfim, para coroar esse festival de críticas que se faz, se diz também, entre as pessoas religiosas, se diz a igreja católica é a besta do Apocalipse, né? É a Babilônia. Assim é apresentado na TV Record, por exemplo, né? Naquela série ou novela, Apocalipse, assim, a igreja católica é a Babilônia, a besta. Então vamos lá. E nós, o que devemos pensar da igreja católica?
Se alguém tem alguma pergunta, eu não vou falar muito tempo, é uma palestra breve, mais ou menos breve. Então, assim, pediria que guardasse a pergunta, e quando chegar ao final, então a gente faz um momento aqui interativo, né? Tá bom. Vamos lá, para a Bíblia, Palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos. Todo mundo sabe de qual o nome dos 12 apóstolos? Será? De cor não precisa saber, está escrito lá, né? Então, André, que foi o primeiro de todos, Santo André, nosso aqui. Bartolomeu, que também é chamado Natanael. 2 Tiagos, um filho de Alfeu, outro filho de Zebedeu. João, 2 Judas também. Um é santo, São Judas. Tem uma carta do Novo Testamento que é a carta de São Judas. O outro é Judas o traidor. Mateus, Filipe, Simão Pedro, Simão Zelote, então tem 2 de nome Simão também, e Tomé, chamado Dídimo. Temos aí o conjunto dos 12 apóstolos. Por exemplo, essa lista aparece em vários lugares, mas, por exemplo, Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Aí esses 12 apóstolos, Nosso Senhor foi entregando poderes especiais, conferiu também uma missão específica. Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Vamos ouvir? Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18. Ali tem a missão que Nosso Senhor entregou aos apóstolos e os poderes especiais que deixou com eles para cumprir a missão. Então disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e proclamai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os enfermos, e quando impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Então mandou ir pelo mundo inteiro para espalhar o evangelho e diz que as pessoas que acreditassem, entrassem a fazer parte então daquele grupo, teriam poderes especiais, expulsar demônios, impor as mãos, fazer cura, tudo isso, para fazer a mensagem ser difundida. Além disso, ele deu o maior de todos os poderes, o poder de perdoar os pecados. João, capítulo 20, versículos 18 a 23. Estava no evangelho do domingo passado, né? Jesus entregou aos apóstolos esse poder, foi o maior de todos que ele deixou. Foi o maior de todos, porque só Deus pode perdoar os pecados. Inclusive o próprio Jesus Cristo, quando perdoava, era acusado. Você pensa que você é Deus? Mas ele era Deus. Ele entregou esse poder de perdoar, então, à igreja. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que lhe havia dito. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Pronto. Então está aí, ó, poder de perdoar os pecados. Deu autoridade também para falar em seu nome. Lucas 10, versículo 16, diz assim: Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, é a mim que rejeita. Então disse que a voz dos apóstolos seria como a própria voz de Cristo. Falou assim: se alguém aceitar o que vocês estão falando, então me aceitou.
Se alguém rejeitar vocês, então me rejeitou. Ele estava se identificando praticamente com os apóstolos. Ele deu aos apóstolos a autoridade de falar como se fosse o próprio Cristo. Isso é uma autoridade muito grande também. Também estabeleceu entre os apóstolos, entre esses 12, teve um que Nosso Senhor estabeleceu como chefe. Quem foi? Como é que sabe que São Pedro foi escolhido para ser o chefe dos apóstolos? De 1000 maneiras. Primeiro, porque em todas as listas que apresentam o nome dos apóstolos, Pedro é sempre o primeiro de todos. Depois, Jesus já ressuscitado, quando tinha que pedir para algum apóstolo apacentar as ovelhas, não apareceu para os outros, apareceu para São Pedro. São Pedro, tu me amas? Perguntou. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. E mais claramente, em Mateus 16, 18, Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares será desligado nos céus. Então, simples, né? Entre os 12 apóstolos, um era o chefe. Então havia uma hierarquia. Uma hierarquia. Veja aqui, esse grupo que Nosso Senhor foi formando, ele tinha já uma certa organização. 12 são os chefes, os que vão entrando são chamados discípulos, e entre os 12 tem um, que é o coordenador deles todos, vamos dizer assim, São Pedro. Então tem todo um organograma, aquele grupo inicial que Nosso Senhor criou. Aí Jesus reza para que eles tenham unidade, e que não se dividam, para que não haja briga entre os apóstolos. Então João, capítulo 17, versículo 11. Tem aí? Eu já não estou no mundo, eles, porém, estão no mundo. E eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Jesus pediu ao Pai para guardar aquele grupo, para que nunca se dividisse, fosse sempre um. Né? Rezou pela unidade. E deu também aos apóstolos instruções privadas. Enquanto a gente acha aí, Marcos 4, versículo 33 e 34, o que acontece? Jesus tinha um ensinamento que era para todos. Então, por exemplo, contava lá uma parábola. O semeador saiu a semear. Aí depois, quando chegava em casa, ele reunia aquele grupo dos 12 e começava a dizer coisas que não tinha dito para todos lá fora. Então tinha um ensinamento de Jesus que era aberto, todo mundo pode ouvir. Mas tinha uma parte do ensinamento que era fechado. Não, esse aqui é da turminha especial aqui, dos 12 apóstolos. Nosso Senhor dava instruções adicionais para eles. Por exemplo, nessa passagem que nós vamos ouvir. E com muitas parábolas como essas, dirigia-lhes a palavra, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas quando estava a sós com os discípulos, explicava-lhes tudo. Explicava tudo a sós com os discípulos. Inclusive, os 12 são chamados de apóstolos somente no Evangelho de São Lucas. Nos outros, eles aparecem com o seguinte nome, os 12, é o nome que dá. Mas são considerados discípulos junto com todos os outros, mas são os 12, um grupo especial, né, dos 12. G12. Conclusões, então, do que temos dito até agora. Primeiro, Nosso Senhor deixou a sua igreja da seguinte forma, sem o controle quebrado. Deixou a igreja com uma unidade de governo. A igreja que Jesus deixou, inclusive esse nome, igreja, aparece pouquíssimo na Bíblia. O nome, igreja, quase não aparece. Jesus fala 2 vezes só, igreja. E depois São Paulo, apóstolo, diz mais algumas vezes, mas não muitas. Então não importa tanto o nome, igreja. Importa a realidade, que é aquele grupo que Jesus formou. Agora, o nome que Jesus podia dar àquele grupo, disse qualquer nome. Certo? Ele escolheu esse nome, igreja, porque no Antigo Testamento essa expressão já era usada para as reuniões solenes que o povo fazia. As chamadas assembleias que se reuniam, se diz em latim igreja, em grego eclésia ou eclesia. Por isso Jesus usa essa expressão. Né?
essa igreja, ou esse grupo, então, que Jesus estava formando, tinha uma unidade de governo, um líder que coordenava outros 11, e a comunidade inteira reunida também. Tinha uma unidade de culto e de doutrina. Por quê? Porque todos faziam a mesma coisa na hora de louvar a Deus. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. E no final de tudo ele disse: fazei isto em memória de mim. Então, o que os cristãos se reuniam para fazer isso? Tem várias partes que atestam a unidade de culto. Acho que 2 Tessalonicenses 2,15 diz isso. Portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos, por nossa palavra ou por nossa carta. A unidade de culto é a unidade de doutrina também, que é isso que São Paulo apóstolo está falando aí. Vocês guardem fielmente. É muito forte essa passagem aí, né? 2 Tessalonicenses. Né? São Paulo apóstolo disse: guardai fielmente tudo o que ensinamos, por tradição ou por escrito. Por tradição quer dizer que vocês viram a gente fazer, vocês façam também a mesma coisa. Vai seguindo aí o ritmo nosso. Né? Depois as outras passagens, todas elas confirmam essa unidade de culto e de doutrina. Atos 2, versículo 42. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Então, eram perseverantes na fração do pão, que é o culto, a fração do pão, e no ensinamento dos apóstolos. Então, tudo que os apóstolos ensinavam, eles guardavam e estudavam aquilo. Queria aprender o ensino dos apóstolos. Não qualquer ensino, mas aquele específico. Então, todos aprendiam a mesma coisa, todos faziam também o mesmo tipo de culto. Havia uma unidade, então, de funcionamento, né, entre aqueles que entravam para a igreja de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9, é uma passagem um pouquinho maior, mas muito poderosa também. Né? Nós vamos ouvir Gálatas. Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais passado a outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querem corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excluído. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Então, está guardando a unidade de doutrina. Nós ensinamos o evangelho de uma forma. Se chega alguém para ensinar de outro jeito, então vocês mandam embora aquela pessoa. Ele vai seguir do jeito que nós ensinamos. Mesmo que seja um anjo do céu, ele disse. É muito forte isso, né? Se desse um anjo do céu para falar diferente do que nós estamos falando, então manda voltar para lá, onde ele vê. Seguindo, unidade de culto, de governo, de doutrina, uma missão clara, que é de espalhar o evangelho pelo mundo e batizar. A autoridade para tomar decisões também, como Atos, capítulo 1, versículo 26. Essa passagem é a seguinte: Judas tinha traído Jesus. Né? Então, os apóstolos, que eram 12, estavam reduzidos, 11. Os 11 se reuniram e pensaram: o que nós vamos fazer? E eles, pela conta deles, decidiram: nós vamos botar mais um, para poder formar de novo o grupo de 12. E para escolher aquele um, eles chegaram, fizeram orações, eles chegaram no final, tinha 2 candidatos ali. Foi escolhido Matias. Mas para aquela escolha, eles lançaram a sorte. Quem disse para eles que tinha que escolher através da sorte? Seria hoje, por exemplo, tipo cara ou coroa. Tiraram assim. Quem falou para eles que tinha que ser assim? Ninguém. Assim, eles decidiram. Significa que Jesus deixou com eles uma autoridade para decidir o que tinha que acontecer. Né? E assim eles escolheram o substituto de Judas. E muitas outras coisas os apóstolos decidiram, já nos tempos bíblicos, aí dos Atos dos Apóstolos. E mais, os apóstolos tinham poderes sobrenaturais.
Nessa passagem, Atos 5, versículo 15, São Pedro passava por um determinado lugar e o sol, não sei que horas que era, talvez de tardezinha, né? O sol projetava a sombra dele. Então tinha as pessoas que não conseguiam chegar perto e alguns se amassavam no outro para poder chegar pelo menos na sombra do apóstolo. Então, se nós conseguimos passar pelo menos na sombra dele, nós vamos ficar curados. E considerava então que os apóstolos possuíam ali um poder sobrenatural que Jesus deixou com eles. Tem a passagem? Tem. Chegavam a transportar para as praças os doentes em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra cobrisse alguns deles. Pelo menos a sombra de Pedro passasse, né? E todo mundo ia lá procurar. E nem por isso os cristãos achavam que era idolatria que faziam, né, com São Pedro. Apenas eles reconheciam ali uma autoridade divina. Enfim. Até aqui, nós ouvimos o que é a igreja, que é o grupo que Jesus formou. E vimos características desses grupos. Bom, desse grupo. É um grupo unitário, um só, não vários. É um grupo que tem um só governo. É um grupo que cultua Deus da mesma forma, é a chamada fração do pão. É um grupo que cultiva ou que ensina uma mesma doutrina, a doutrina dos apóstolos. É um grupo que tem uma missão claramente estabelecida. É um grupo que possui poder para tomar decisões. E é um grupo que possui capacidades sobrenaturais. Isso é tudo que a igreja possui nesse momento. Vamos para frente. Então, a igreja que nesse momento não possui um nome, possui uma vida. A vida da igreja gira em torno dessas coisas que nós acabamos de dizer, né? Essa igreja, então, é ao mesmo tempo uma sociedade visível. É uma sociedade visível porque é formada pelos 12 e mais aquelas pessoas que se juntam para eles, né? Então, sociedade visível. Mas também com elementos invisíveis. Elementos invisíveis porque a origem daquele poder, de onde vem? Pode pensar, por exemplo, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo desceu sobre eles com a língua de fogo, em forma de língua de fogo. Então, aquele Espírito acompanhou depois esse grupo. Ele não era visível, mas era ele que fazia todas aquelas realizações. Então, tinha um elemento visível, que eram as pessoas, mas um elemento invisível, que é o Espírito Santo, que está animando aquele grupo. E aí, Colossenses, capítulo 1, versículo 18. São Paulo faz uma comparação, então, para ensinar o que é a igreja. Essa é a parte central aqui dessa palestra, a parte central. Colossenses 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo tem a primazia. Então, Jesus Cristo, diz São Paulo, é a cabeça de um corpo, que é a igreja. Essa é a comparação. Imagina um corpo humano, corpo como o nosso. Se tivesse um quadro aqui, a gente desenhava, né? Aqueles bonequinhos que as crianças desenham no quadro, aquela bolinha com os tracinhos. Então tem o corpo, a cabeça desse corpo é Cristo. O resto do corpo somos nós. Isso é, para São Paulo, a igreja. É dessa forma que ele explica o que é a igreja. É um corpo em que Cristo é a cabeça e os demais são os membros. E essa mesma coisa ele explica melhor em várias outras passagens. Romanos 12, 4, 1 Coríntios, capítulo 12, Efésios, capítulo 4. É o chamado corpo místico de Cristo. Corpo místico de Cristo. Ele é a cabeça, o restante das pessoas são os membros que compõem esse corpo. Essa figura, essa imagem é muito importante, né? Porque veja, por exemplo, qual que é o relacionamento entre Jesus e os anjos? Os anjos são todos eles subordinados a Cristo. Então pode dizer, Cristo é a cabeça dos anjos. É a cabeça porque dá a ordem, ele que manda. Sim, se pode dizer isso. Mas não no mesmo sentido que diz para nós. Porque Cristo para os anjos é a cabeça, mas ele não é anjo. Ele pode ser até o chefe dos anjos, mas não é anjo. Agora, quando diz Cristo é a cabeça da igreja, quer dizer, o chefe da igreja, o chefe de nós todos aqui,
Cristo é a cabeça, mas ele é humano, como nós. Então ele se une a nós num mesmo organismo. A relação entre Cristo e nós é diferente da relação de Cristo para com os anjos. Que para com os anjos ele tem uma relação de governo, é o chefe, mas não de natureza. Só conosco é que tem uma relação de natureza. Então quando diz a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça faz parte daquele corpo mesmo, a mesma natureza, né? Cristo é um ser humano como nós, formamos uma unidade. Cristo a cabeça, nós os membros. Cristo tem também a mesma missão que nós, porque a igreja de Cristo nada mais faz do que continuar a sua própria missão. Então ele é o coordenador, o governador dessa missão ampla e eterna da igreja. E tem a mesma vida. A mesma vida. Um corpo. As partes do corpo não têm vida própria. Se uma pessoa perder a mão, aquela mão não vai sair andando sozinha, só se for da família Adams. Demais, não. Acabou aquela mão. O resto do corpo é que tem a vida. A mão perdeu a vida, porque saiu do corpo. Né? Então, quando nós dizemos, somos o corpo de Cristo, significa nós compartilhamos com Ele uma mesma vida. A vida que corre na igreja é a vida de Cristo. A vida da cabeça é a mesma vida do restante do corpo. É uma só vida, uma só missão, uma só natureza. Então, a relação entre Cristo e a igreja é muito mais próxima do que nós podemos imaginar. Ele compartilha toda a sua vida com a sua igreja, com o seu grupo. Então, Cristo e a igreja têm um relacionamento muito profundo. Ele sustenta, dá vida à igreja, governa a igreja. E o Espírito Santo é que faz isso ser possível. Né? A cola, o grude entre o corpo e a cabeça é o Divino Espírito Santo, que faz com que a vida desse corpo aconteça, esse corpo místico de Cristo. Estão entendendo? Então, agora nós vamos dar um passo. Esse é então, a igreja, que não tem nome, é o corpo místico de Cristo, porque divide com ele uma mesma vida, ele é a cabeça, os demais são os membros. Mas essa igreja, então, que tem Cristo como cabeça, embora não tenha nome, ela tem algumas características. A primeira de todas é que ela é santa. Por que ela é santa? Porque necessariamente a igreja de Cristo é santa. Porque se eu considerar uma unidade entre Cristo e a igreja, um só corpo, ele é a cabeça, o restante os membros, se eu disser, essa igreja não é santa, então eu estou dizendo que a cabeça, que está inseparadamente unida ao corpo, inseparavelmente unida, também não é santa. Mas Cristo é santíssimo, ele é a cabeça da igreja, então a santidade dele se espalha por todo o corpo, o seu corpo místico. Por isso nós dizemos, a igreja é santa, porque ela compartilha a vida de Cristo. Ela tem a vida de Cristo correndo nas veias. A seiva que nutre e mantém a igreja vem de Cristo, cabeça. Daí a afirmação, a igreja é santa. Então tem uma carta de Pio XII, Papa, chamada Mysticus Corporis Christi, o corpo místico de Cristo. Nessa carta, a seguinte afirmação, isso não é uma coisa bonita. A igreja é santa. Sem mancha alguma, brilha a Santa Madre Igreja nos sacramentos, com que gera e sustenta os filhos, na fé que sempre conservou e conserva incontaminada, nas leis santíssimas que a todos impõe, nos conselhos evangélicos que dá, nos dons e graças celestes, pelos quais, com inexaurível fecundidade, produz legiões de mártires, virgens e confessores. Não é sua culpa se alguns de seus membros sofrem de chagas ou doenças. Por eles, ora a Deus todos os dias, perdoai-nos as nossas dívidas. E incessantemente, com fortaleza e ternura materna, trabalha pela sua cura espiritual. Então, se tem no corpo místico de Cristo um pecador, nós. Então, não é culpa de Cristo, é culpa da pessoa. Né? Então, o pecado nosso não pode ferir a santidade da igreja. O pecado nosso nos afasta da santidade da igreja, mas não tira em nada a sua santidade. Pelo contrário, a santidade dela, que continua brilhando, vai servir como remédio para recuperar o pecador. É como se uma parte do corpo está doente e o restante está sadio.
Então, a saúde do resto vai salvar aquela parte que está ali enferma também, né? Principalmente a saúde da cabeça, que é Cristo. Então, vai se distribuindo através dos sacramentos, por exemplo, a confissão, né? Para perdoar o pecador. Assim, nós dizemos, a igreja é santa. A igreja é santa e a igreja é una. Una significa uma só. Ela tem uma unidade. Nós vimos no começo. E uma das características da igreja, biblicamente, é a unidade. Que Cristo, inclusive, orou pela unidade da igreja. A igreja é una por sua fonte, que é a Santíssima Trindade. Existe uma unidade, né, na Trindade. É una porque tem um só fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. E é una porque tem uma só alma, o Espírito Santo. Certo, mas o que externamente, o que faz com que a igreja seja una? Que ela tenha uma unidade. O que conserva? Quais são as coisas que conservam a unidade da igreja? São essas três coisas. A profissão de fé. Profissão de fé significa, se alguém te pergunta, em que você acredita? Fala para mim o que você acredita. Nós respondemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é a profissão de fé. A profissão de fé serve para manter a unidade da igreja. Porque se você acreditar de um jeito e eu acreditar de outro jeito, então, já são duas igrejas. Então, a unidade de doutrina, que está na profissão de fé, mantém a igreja una. Mais ainda, a unidade de culto, que nós ouvimos nos Atos dos Apóstolos, né, por exemplo, eram assíduos à fração do pão, estavam juntos ali naquele mesmo culto. E também, é o que nós vamos ver agora, a sucessão apostólica. Vejam só. Quantos apóstolos tinha? 12. Onde estão eles agora? Estão aqui entre nós hoje? Podemos pedir a opinião de Santo André? Não. O que temos de Santo André aqui é só a representação dele, certo? Os apóstolos morreram. Então acabou a igreja? Se Nosso Senhor escolheu 12. Morreram os 12, acabou a igreja. Claro que não. Para que a igreja pudesse permanecer, os apóstolos tinham autoridade para escolher novos, como nós vimos na escolha de São Matias. Então, toda vez que sabia que estava terminando a missão de um, escolhia já um outro, para ficar no lugar. Os apóstolos nunca deixavam sem. E aquele que vinha depois dele, escolhia um outro, e um outro, e um outro. E assim formou uma linha até chegar a nós. Isso nós chamamos sucessão apostólica. Quer dizer, aquele poder que Cristo deu aos apóstolos foi passando de mão em mão, como se fosse uma corrida de revezamento 4x100, em que termina o primeiro, passa o bastão para o outro, que continua aquilo para chegar até o final. Os apóstolos não enterraram a igreja consigo. Eles passaram para a próxima geração. Sempre. Então, por exemplo, o Papa Francisco, hoje, ele é um sucessor do apóstolo Pedro. Então, existe uma linha ininterrupta e bem estabelecida, né? Nós vamos andando para trás, então, antes do Papa Francisco, Bento XVI, antes de Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João 23, se você for indo assim, vai chegar São Pedro. Isso se chama sucessão apostólica. É uma coisa forte também, a sucessão apostólica. Quer dizer, aquela vida da igreja inicial, ela foi sendo transmitida, né? De geração em geração, o bastão foi sendo passado, né? De mão em mão, até chegar nos nossos dias. Então, vamos ler, olha só, nós vamos ler um texto que foi escrito, não ontem, foi escrito por um homem que morreu, aquela é a data da morte dele, ano 102. Vamos dizer que ele tenha vivido uns 50 anos. Qual ano que ele nasceu? Quem é bom de matemática? Nasceu no ano 52, né? Chutando que ele tenha morrido com 50 anos. Cristo morreu em que ano? 33. Então, se ele nasceu em 52, quer dizer, muito perto do tempo de Cristo. Com toda a probabilidade, ele conheceu os apóstolos. São João, por exemplo, viveu muito, né? O Apocalipse foi escrito no final do século I. Então, se alguém morreu no ano 102, provavelmente teve a graça de conhecer em pessoa algum dos apóstolos. Então, esse homem escreveu o seguinte:
para que a missão a eles confiada, a eles, os apóstolos, fosse continuada após a sua morte, impuseram a seus colaboradores imediatos, como que por testamento, o munus, que significa a tarefa de completar e confirmar a obra iniciada por eles, recomendando que atendesse a todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocara para apacentar a igreja de Deus. Constituíram, pois, tais varões, e em seguida ordenaram que, quando eles morressem, outros homens íntegros assumissem o seu ministério. Esse é um testemunho, né, da sucessão apostólica. Ele mesmo conta. Os apóstolos, quando morreram, deixaram outros no lugar, e com a recomendação de que, quando aqueles morressem, colocassem outros ainda. Essa é uma prática, então, dos tempos apostólicos, colocar outro no lugar. Seguindo. Então, a igreja é apostólica. Olha, a igreja é una, a igreja é santa, a igreja é apostólica. Esses não são nomes da igreja, são características, adjetivos, né, qualidades, atributos da igreja. A igreja é apostólica por quê? Porque ela está fundada nos apóstolos, né, alicerçada nos apóstolos, porque conserva e transmite o ensinamento ouvido da boca dos apóstolos. Essa passagem é importante ler, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouviste na fé e no amor de Cristo Jesus. Guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Guarda aquilo que eu ensinei. É isso que fala aqui, guarda? Guarda o precioso bem. Precioso bem. A ti confiado com a ajuda do Espírito Santo. Mas antes. Toma como norma as palavras salutares que de mim ouvistes na fé e no amor. As palavras salutares que de mim ouvistes. Quer dizer, São Paulo pede a ele para guardar o que ele ensinou oralmente. Senão ele poderia dizer, fica firme naquilo que eu escrevi para você. Mas não diz isso só. Diz, fica firme naquilo que eu falei para você. Então ele tem um ensinamento escrito, que os apóstolos deixaram, mas tem também um ensinamento oral, que foi feito e que não foi escrito. Guarda aquilo que eu falei para você, pediu para Timóteo. Guarda com a ajuda do Espírito Santo. É a autoridade dos apóstolos. Seguindo em frente. A igreja é católica. Pronto, chegamos no ponto que nós queríamos chegar. A igreja é una, ela é santa, ela é apostólica e ela é católica. Então, quando nós dizemos a igreja é católica, estamos querendo dizer uma qualidade da igreja, e não um nome. Uma característica da igreja. Ela é católica. Por quê? Porque católico significa universal, ou então total, totalmente. Então, no primeiro sentido, a igreja é católica porque ela é dirigida à humanidade inteira. Então, ela é universal, católica. Mas, no segundo sentido, ela é católica porque Cristo está presente com todos os meios de salvação. Todos os meios. Então, como possui todos os meios de salvação, fala católica, é totalmente possuidora dos bens de Cristo. Né? Totalmente. Então, ela é católica em dois sentidos. Porque possui todos os bens e porque é dirigida, é destinada ao mundo inteiro. A missão dela é uma missão católica. Então, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Essa é a igreja que Cristo fundou. Tem essas 4 características: una, santa, católica e apostólica. Agora nós vamos ver. O próximo passo é saber se essa igreja, que a igreja de Cristo tem essas qualidades, una, santa, católica e apostólica, isso é bíblico. Mas que essa igreja, una, santa, católica e apostólica, seja essa na qual nós estamos agora, já não é tão fácil assim de perceber. É a próxima parte, agora. Nós vamos ler textos, alguns textos, dessas épocas que vieram logo a seguir a Bíblia. Os primeiros tempos é chamado período patrístico, é o nome que se dá a essa época. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia,
que morreu no ano 107, então mais ou menos ele é do tempo do São Clemente Romano, que nós ouvimos antes. Santo Inácio de Antioquia, ele foi condenado à morte por servir a Cristo, né? E a execução dele ia ser em Roma. E a cidade onde ele estava, onde ele era um sucessor dos apóstolos, era a cidade de Antioquia. Então, foi necessário um transporte do lugar onde ele estava, uma viagem, de onde ele estava até Roma. Mas essas viagens não são como hoje, que vai de avião. Então, ia numa carrocinha lá, aquela viagem acontecendo com muita lentidão. Demorou muito tempo essa viagem. E nesse tempo ele ia passando nos lugares onde ele sabia, né? Nessa cidade aqui tem alguns cristãos. Então naquela cidade ele deixava uma carta. Ele escreveu 7 cartas nesse caminho. Uma dessas cartas foi para os cristãos da cidade de Esmirna. E nessa carta, ano 107, está escrito assim. Prestem atenção. Sigam todos ao bispo. Bispo, a expressão que ele usa. Sigam todos ao bispo, como Jesus Cristo ao Pai. Sigam ao presbitério, como aos apóstolos. Acatem os diáconos, como a lei de Deus. Ninguém faça sem o bispo coisa alguma que diga respeito à igreja. Está pedindo para ter obediência ao bispo, então. Por legítima seja tida tão somente a Eucaristia, parece essa palavra, Eucaristia, feita sob a presidência do bispo, ou por delegado seu. Onde quer que se apresente o bispo, ali também esteja a comunidade. Assim como a presença de Cristo Jesus nos assegura a presença da igreja católica. Sem o bispo, não é permitido nem batizar, nem celebrar o ágape, que era o nome que se dava à celebração daquilo que nós chamamos hoje de missa, ágape. Uma parte da missa se chamava ágape. Tudo, porém, o que ele aprovar será também agradável a Deus, para que tudo quanto se fizer seja seguro e legítimo. Pronto. Nessa carta, antes do ano 107, já aparecem elementos que são próprios aqui nossos, né? Bispo, diácono, presbíteros, Eucaristia e, principalmente, é a primeira vez que foi usada essa expressão, Igreja Católica. Nessa cidade de Antioquia, foi também o primeiro lugar onde os cristãos foram chamados de cristãos. Não sei se vocês sabem, mas até um determinado tempo, os seguidores de Cristo eram chamados seguidores do caminho. Caminho era o nome que se dava, né? Então, lá em Antioquia, é que pela primeira vez chamaram de cristãos. E também o bispo desse lugar foi o primeiro a usar a expressão, a Igreja Católica, para se referir à Igreja de Cristo. Agora, é um texto grande com a letra pequenininha. São Justino morreu 165, um pouco mais tarde do que os outros dois, mas muito cedo comparado conosco, né? Bem próximo ainda. São Justino, numa de suas cartas, vai descrever como era a celebração da missa naquele momento, ou celebração do culto divino. Então eu vou ler, tem dificuldade para vocês verem a letra, com certeza, mas nós vamos escutando. Vejam se essa descrição lembra a vocês alguma coisa. Ele diz: terminadas as orações, damos mutuamente o ósculo da paz, o beijo da paz. Apresenta-se então a quem preside aos irmãos pão e um vaso de água e vinho, e ele, tomando-os, dá louvores e glórias ao Pai do universo pelo nome do seu Filho e pelo Espírito Santo. Pronuncia uma longa ação de graças em razão dos dons que dele nos vêm. Uma longa ação de graças? Oração eucarística, uma longa ação de graças, rezando. Uma longa ação de graças. Quando o presidente termina as orações e a ação de graças, o povo presente aclama dizendo, amém. Uma vez dadas as graças e feita a aclamação pelo povo, os que entre nós se chamam diáconos, oferecem a cada um dos assistentes parte do pão, do vinho e da água, sobre os quais se disse a ação de graças, e levam-na aos ausentes. Vão levar a comunhão aos doentes. Esse alimento se chama entre nós Eucaristia, não sendo lícito participar dele, senão aos que creem ser verdadeiro o que foi ensinado por nós. E já se tiver lavado no batismo, no banho da remissão dos pecados e da regeneração, professando o que Cristo nos ensinou. Porque não tomamos essas coisas como pão e bebida comuns,
Mas da mesma forma que Jesus Cristo, nosso Senhor, se fez carne e sangue por nossa salvação, assim também nos ensinou que por virtude da oração do Verbo, o alimento sobre o qual foi dita ação de graças, alimento de que por transformação se nutrem nosso sangue e nossas carnes, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Ele acredita na presença real de Jesus na Eucaristia. Carne e sangue, ele diz, o pão e o vinho são transformados em corpo e sangue de Cristo. No princípio logo. Mais um pouquinho desse mesmo texto. E foi assim que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, chamadas evangelhos, nos transmitiram ter-lhes sido ordenado fazer. Quando Jesus, tomando o pão e dando graças, disse, fazei isto em memória de mim, isto é o meu corpo. Igualmente, tomando o cálice e dando graças, disse, este é o meu sangue, o qual a eles deu a participar. No dia que se chama do sol, domingo. Ó. No Império Romano, se chamava não domingo, esse dia da semana, se chamava dia do sol. Não importa o nome. Por exemplo, em inglês, é Sunday, dia do sol, exatamente. Assim, o nome que se dava não importa, importa é a data. Então, já nesse tempo também testemunha que os cristãos se reuniam num dia de domingo, que era chamado dia do sol. Celebra-se uma reunião dos que moram nas cidades e nos campos. E ali se lêem, quanto tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas, as leituras, né? Assim que o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos tais belos exemplos. É a homilia. Erguemo-nos então e levamos em conjunto as nossas preces, após as quais se oferecem pão, vinho e água. Então já tem as preces da comunidade e o ofertório, como já dissemos. O presidente também, na medida de sua capacidade, faz elevar a Deus suas preces e ações de graça, respondendo todo o povo. Amém. É o que nós fazemos hoje quando diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo. E todo mundo responde, amém. Cantando, geralmente, né? Segue-se a distribuição a cada um dos alimentos consagrados, pela ação de graças, e o seu envio aos doentes, por meio dos diáconos. Os que têm e querem, dão o que lhes parece, conforme sua livre determinação, sendo a coleta entregue ao presidente, que assim auxilia os órfãos e viúvas, enfermos, pobres, encarcerados, forasteiros, constituindo-se, numa palavra, provedor de quanto se acha em necessidade. Se alguém, lendo esse texto, não conseguir enxergar a missa, isso é muito difícil, né? Você fazia um esforço muito grande para não enxergar a missa aí. Se aí nós não vamos ler, não, mas só para dizer, né? Teve um grupo de cristãos que foram, nos primeiros tempos, eles eram perseguidos e mortos, né, em grande número. Mas um grupo desses foi perseguido porque se reunia no domingo. Falando, não pode fazer essas reuniões que vocês fazem no dia de domingo mais. Era a ordem do imperador, a resposta deles. Sine dominico non possumus. Sem domingo, nós não podemos. Eles amavam o domingo, atestando também que o dia em que se escolhia para reunir e que se amava a reunião cristã era o domingo. Assim, você celebra outro dia. Sem o domingo, nós não podemos continuar. Eu prefiro ser mártires, antes morrer do que trocar o domingo. Amor ao domingo, e não ao sábado. A igreja romana, olha só, quando alguém pergunta para nós qual a sua religião, nós respondemos como? É a igreja católica, apostólica, romana. Nós falamos assim. Porém, romana não é uma característica da igreja permanente. Nós dizemos igreja romana por um só motivo. Jesus viveu, Jesus nasceu, viveu e morreu no Império Romano. Depois, os primeiros cristãos trabalharam e derramaram o seu sangue no Império Romano. E quando finalmente, muito tempo depois, a igreja ganhou liberdade de culto, ela se sentiu vitoriosa contra o Império Romano. Então, assim, aquele Coliseu, aqui nessa cidade de Roma, ali é o Coliseu, né, o lugar onde se entregava as feras muitos cristãos. Mais ou menos o sentir dos cristãos, mais ou menos era assim. Aqui nessa cidade, onde tantos derramaram o seu sangue, agora ninguém mais vai morrer por Cristo. Agora nós vamos celebrar somente em público o santo sacrifício da missa.
E aqui nós vamos estender as nossas bandeiras. E nós vamos andar pelas ruas com a cabeça erguida, porque nós somos cristãos. E essa cidade se converteu a Cristo. E aqui é a sede dessa nossa igreja. Por isso, usa a expressão romana. Mas, na verdade, o Papa já saiu de Roma alguma vez, né? Passou 100 anos que teve o chamado exílio de Avignon, em que os papas moravam na França. Então, não é absolutamente necessário que o Papa more em Roma. Essa não é a parte necessária da nossa fé, né? É apenas um título de glória, vamos dizer assim. Uma recordação da vitória, né, sobre as perseguições. Não por isso nós dizemos a igreja é romana. Mas essa não é uma parte essencial da igreja. Nós não temos uma cidade sagrada. Os muçulmanos, quando querem olhar para uma cidade sagrada, eles se voltam todos para o mesmo lugar, né, onde fica a cidade de Meca. Lá, para eles, é uma cidade sagrada. Os judeus, quando querem orar, eles procuram qual que é a direção de Jerusalém, que para eles lá é a cidade sagrada. E nós não. Nós, quando queremos adorar, nós vamos no Santíssimo, e não em Roma. Então, Roma não é uma cidade sagrada. É uma cidade sagrada no sentido de especial, porque lá houve muitos mártires, e lá está o Papa. Mas não é absolutamente necessário. Entendendo? Então, romana não é a parte que define o que seja a igreja. O que define é que é católica, apostólica, una e santa. Esses, sim, são os atributos essenciais da igreja. Estou terminando. Você aguenta mais um pouquinho só? Prometo. Então, as chamadas feridas na unidade. Bom, já entendemos então, né? A igreja que Cristo fundou era uma só. Essa igreja tem as características exatas que nós temos na igreja católica. Portanto, a igreja de Cristo continua a existir plenamente aqui, na igreja católica. Nós devemos ter muito firme essa convicção, né, e essa consciência. Nós aqui estamos na igreja de Jesus Cristo, com todos os atributos próprios da igreja de Jesus Cristo. Mas e quem está fora? Assim, então quer dizer que aquelas pessoas que estão lá louvando a Deus embaixo da casa paroquial, elas vão todas para o inferno? Esse é o pensamento. É bom a gente pensar nisso também, né? Elas estão separadas de nós. Em primeiro lugar, certamente elas estão em prejuízo. É melhor para elas ficar católica, porque senão elas vão ter faltas de elementos. Como ela vai viver a vida cristã perfeita sem a Eucaristia, sem a confissão, sem o ensinamento dos apóstolos? Você vai estar pela metade, está com problemas. Então é defeituosa aquela fé. É melhor que ela se torne católica. Mas, lá onde ela está, algumas perguntas. Pode haver, né? Está errado esse podem, né? Pode haver pessoas boas em outras denominações cristãs? Pode haver? Claro que pode, né? Haver pessoas boas, honestas, decentes, que preservam a família, que faz oração, que talvez ora até por nós. Sem dúvida que pode ter lá. Não só pode ter, como tem, né? Existem elementos de santificação e de verdade lá, nessas comunidades separadas? Claro que existem. Mas aqui tem um detalhe. Tudo o que possa existir lá, e que seja verdadeiro, bom e santo, nada mais é do que algum elemento católico, que eles conservaram lá. Tem uma parte da fé que eles jogaram fora, que nós temos aqui. Mas aquilo que eles não jogaram fora, está lá com eles também. Então, aqueles próprios elementos que eles cultivam, por exemplo, o ato de fazer uma oração para abençoar o alimento, o ato de não levantar da cama sem orar, o ato de ter a Bíblia, abrir a Bíblia, andar com a Bíblia embaixo do braço. Mas de onde eles tiraram aquelas coisas? Tiraram da igreja católica. Então, todos aqueles elementos bons que possam ter lá, nada mais são do que parcelas da igreja católica, que eles conservaram. Fragmentos da fé católica, o pouco que restou. É aquilo que eles andam, né? Então se orgulham de uma coisa como se fosse deles, que na verdade é um fragmento de uma coisa muito superior, que um dia, com a graça de Deus, eles poderão conhecer e amar também, que é a nossa santa religião. Todas as religiões são iguais? Não. Claro que não. Se todas fossem iguais, por que haveriam tantas? São diferentes. Isso é evidente. Deus é um só. Portanto, a religião não importa? Será? E muitas pessoas falam isso, né?
Assim, ó, Deus é um só. Você tá, cada um vai para o seu canto, mas o importante é que ó, Deus é um só. Será que é assim? Claro que não. Deus é um só e a religião importa. Porque a verdade não pode sofrer negociações. Né? Não se pode abrir mão de uma parte da doutrina. Isso faz mal, né? Causa prejuízo, causa danos. Então, nós respeitarmos o diferente, fazemos coisas junto com as pessoas diferentes, né? Até entrarmos em oração junto com eles. Tudo isso pode. Agora, achar que tanto faz, tanto fez, nós não podemos. É errado pensar assim. Né? Não é verdade que a religião não importa. Ou então alguém diz assim, quem salva não é igreja nenhuma. Pensa que a sua igreja vai te salvar? Eu respondo, penso. Claro que penso. Porque é nessa igreja que eu vou confessar meus pecados, por exemplo. E se eu não confessar, quem vai me garantir que vou receber o perdão? Então, claro que faz diferença. Faz uma diferença enorme, imensa. Não devemos desvalorizar a nossa religião jamais. Tem que ter noção do tamanho do tesouro que nós carregamos. Não para ficar criticando os outros ou ficar fazendo zombaria, não é nada disso, não. É apenas para confirmar no nosso coração essa doce verdade que é: não tem nada que seja melhor do que ser católico. A única coisa que conta é ser honesto e generoso. Será? E todo o resto? Frequentar os sacramentos, ir à missa nos domingos, isso não conta? Basta ser uma pessoa honesta, pronto, está salva. É assim que é. Então Jesus morreu na cruz para quê? Sendo que os filósofos antes já ensinavam a pessoas a ser pessoas boas. Não precisava Jesus Cristo ter feito tudo o que fez. Mesmo no próprio Império Romano, havia imperadores bons. O imperador Trajano, que matou um monte de cristãos, mas ele mandou parar uma guerra, porque tinha uma viúva chorando. Ele tem caridade. Assim, para essa guerra, que não pode ficar essa mulher chorando aqui. Então havia generosidade já, não precisava de Cristo para ter generosidade. Precisava de Cristo para ter sacramentos. Isso é que Cristo veio colocar. Existe uma religião verdadeira? Sim, existe uma religião verdadeira. Papa Francisco. Lumen Fidei é o nome de uma encíclica do Papa Francisco. A primeira que ele publicou, ano 2013, logo. Papa Francisco diz: sem verdade, a fé não salva. Não torna seguros os nossos passos. Mas que forte isso. Né? Sem a verdade, a fé não salva. Seria uma linda fábula. A projeção dos nossos desejos de felicidade. Algo que nos satisfaz, só na medida em que nos quisermos iludir. Ou então, se reduziria a um sentimento bom que consola e afaga, mas permanece sujeito às nossas mudanças de ânimo, à variação dos tempos, incapaz de sustentar um caminho constante na vida. Só a fé católica permanece sempre constante. Qualquer outra fé está sujeita a variações, porque no dia que você está triste, você abre mão de uma parte daquela fé. Se a fé não está conectada com a verdade, se não existe fora de você uma verdade que te transcende, uma verdade que seja superior a você e que você não tem direito de mexer, se não tem isso, você não está seguro. Porque talvez não está seguindo a Cristo, está seguindo os impulsos do seu coração. O Cristo do jeito que você gostaria que ele fosse, e não do jeito que ele realmente é. A única coisa que dá firmeza, constância, sempre igual, nunca muda, inalterável. Aconteça o que acontecer, sempre segue igual. É a fé católica, nada mais. Algumas frases chocantes, agora, é para terminar. Frases chocantes. Santo Agostinho: quanto a mim, e eu não acreditaria no Evangelho. Olha que audácia. Assim. E eu não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica. Porque ele pensa, se Cristo deixou a Igreja Católica, e se a Igreja diz, a Bíblia é verdadeira, então por isso é que eu acredito que a Bíblia é verdadeira. Se tira a Igreja Católica, como que eu vou saber que aquele livro não veio inventado por alguma pessoa, que não está faltando um pedaço? Aonde que eu vou buscar autoridade para me dizer que aquele livro é verídico? É a autoridade da Igreja Católica. Assim, eu não acreditaria nem no Evangelho, diz ele, se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Já pensou? Uma coisa bem enérgica, bem séria, né? Outra frase. E com essas frases,
a gente encerra, tá bom? São só 3 ou 4. Essa é forte. Fora da igreja não há salvação. São Cipriano, ano 258. Por que fala isso? Fora da igreja não há salvação. Claro, se todos os meios de salvação estão na igreja, fora da igreja não há salvação. É apenas uma conclusão lógica. Se tudo que todos os tesouros, se Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja e faz a sua vida correr por esse corpo, ora, se você sai fora, como você vai ter acesso aos bens que Jesus Cristo conquistou? Por isso ele diz isso, né? Fora da igreja não há salvação. Esse é o sentido, né? O sentido dessa frase. E se por acaso alguém se salva fora da igreja, vai se salvar através da igreja, mesmo que ele não sabe. Mas foram as orações da igreja que levou a salvação para ele lá, que levaram a salvação para ele. Certo? Outra. Essa está no chamado Concílio Vaticano II, que foi uma reunião recente dos bispos. Recente, assim, há 60 anos. Na história da igreja, recente. Né? A Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo. Isso é uma afirmação dogmática, essa afirmação. A Igreja Católica, não somente ela diz, a igreja foi fundada por Jesus, diz, mas a Igreja Católica foi fundada por Deus, a origem divina da Igreja Católica. E a última, não, a penúltima. Onde está Cristo, Jesus, está a Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia. E agora a última, penúltima ainda. Catecismo da Igreja Católica. O mundo foi criado em ordem à igreja. Foi criado para a igreja. O catecismo diz, o mundo foi criado para a igreja. Por que diz isso? Tem uma dessas obras antigas, lá dos primeiros tempos, chamado Pastor de Hermas. Esse é um livro. Se pode achar facilmente na internet. Então, nesse livro, o Pastor de Hermas, que é um livro dos primeiros tempos, e esse tal Hermas, ele tem visões, em que aparece para ele uma senhora muito idosa, que começa a ensinar várias coisas. Mas nós não sabemos se isso foi realmente uma visão, ou se era a maneira dele de escrever, formar uma história, né, para contar a doutrina que ele queria contar. Acho que eu coloquei um trechinho, coloquei sim. Então, numa das partes ele diz assim, século II, então bem no comecinho também. Irmãos, quando eu dormia, tive uma revelação. Foi-me feita por um jovem encantador que me disse, quem achas que é a mulher idosa de quem recebeste o livrinho? Porque aí, nessa parte do livro, essa mulher idosa já tinha aparecido várias vezes, né? Aí um jovenzinho pergunta para ele, quem você acha que é essa mulher idosa? E eu respondi, a Sibila. Sibila, entre os pagãos, era uma espécie de adivinha. Fazia adivinhações, então alguém que tem uma bola de cristal fala assim, vai acontecer isso, uma profetisa. Né? Ele respondeu, é a Sibila. Aí o jovem diz para ele, estás enganado, não é ela. Eu lhe perguntei, quem é então? Ele me respondeu, é a igreja. Eu lhe perguntei, então, por que era tão idosa? Aí ele respondeu, porque foi criada antes de todas as coisas, por isso ela é idosa. Foi por meio dela que o mundo foi ordenado. Isso é a igreja. Isso é o amor que se deve ter à igreja, entender como uma realidade sobrenatural, de origem divina, que Deus sonhou e pensou desde toda a eternidade. Antes de criar o mundo, Deus pensava na igreja. E nessa igreja, a Igreja Católica. Sim, isso é muito bonito, né? E deve encher o nosso coração de alegria. E por fim, agora sim, um tal de Jesus Cristo disse, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E por isso essa igreja continua aqui. E enquanto o mundo existir, ela permanecerá, gostando as pessoas ou não, ela continuará aqui. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar lá só para a gente cantar.
Para a gente cantar o restinho do hino, então. Depois vinha alguma pergunta, alguma colocação, né? Segunda estrofe. Queremos Deus, a sã doutrina, que nos legou na sua cruz, levar a escola e a oficina, além de Cristo, amor e luz, da nossa fé, ó Virgem, o brado abençoar. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso Pai. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso Pai. Terceira estrofe. Queremos Deus na pátria amada, amar-nos todos como irmãos e ver a igreja respeitada. São nossos votos de cristãos. Que Nossa Senhora abençoe o brado da nossa fé. Da nossa fé, ó Virgem, o brado abençoar. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso Pai. Queremos Deus, que é o nosso Rei. Queremos Deus, que é o nosso Pai. Obrigado. Né? Alguém gostaria de falar algo, fazer alguma pergunta? Toda terceira sexta-feira do mês, 19h30, nós vamos ter um momento como esse, sobre algum tema. Não sei bem qual pode ser o próximo tema, né? Conversando com um jovem hoje da igreja, né? Achava que podia ser a própria história da igreja mesmo, e seguindo. E passamos aqui a fase inicial, então vamos para o século II, III, IV, até chegar nos nossos tempos. Talvez seria um fio condutor interessante, né? Se todo mundo estiver de acordo, acho que nós podemos marcar o nosso próximo encontro para andar um pouquinho com a história da igreja, mais um passo. E nós vamos ver as maravilhas que Deus operou ao longo da história, né, da igreja, principalmente nos primeiros tempos, mas também depois. Não havendo perguntas, vamos cantar uma consagração a Nossa Senhora para a gente ir para casa. Ó minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa
propriedade vossa. Amém. Hoje é aniversário de ordenação diaconal do diácono Robson. E talvez tenha alguma pessoa fazendo aniversário também aqui, né? Então podemos cantar parabéns para o nosso irmão, ele puder vir aqui à frente. Com imensa alegria, suplicamos aos céus, proteção de Maria e as bênçãos de Deus. Muita felicidade, muitos anos de vida. Uma salva de palmas para o diácono. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Viva a Igreja Católica! Viva!